Esse aqui é um grupo de discussão sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente se reuniu a primeira vez lá no LinkedIn, na rede social, e a gente criou o grupo de estudo. E aí ele é aberto, ainda não tem uma regra de convivência, embora a gente já esteja bem conectado à questão do compliance, né, da segurança. E a gravação, embora já tenha iniciado, ela só vai ser publicada se todo mundo estiver de acordo ao final desse projeto. Como a Fernanda colocou a pauta, que é a questão do contrato, pode dar início, Fernanda. Bom dia, pessoal. Eu vou começar a falar sobre os contratos na LGPD, porque é um tema muito importante da gente falar, né, porque tem que ser feitas adaptações nos contratos existentes na empresa. Então, desde o contrato de trabalho, que precisa ser criado um contrato de dados pessoais dos funcionários também autorizando o uso desses dados, até o contrato entre terceirizados da empresa, né, fornecedores de serviço ou produtos. Eu estou aqui no momento, a gente já passou pela do contrato de trabalho, a gente teve algumas dificuldades, porque, na verdade, assim, consentimento deve ser dado pelo funcionário, mas tem coisas que são próprias da própria relação contratual do trabalho, né? Então, nem tudo a gente precisa de consentimento. Então, o que precisa de consentimento? O que não precisa? O que a gente tem que colocar nesse contrato? São temas que eu gostaria de discutir, e também em relação aos contratos de terceiros, da relação do controlador e do operador. Não sei se está claro para todo mundo os conceitos do que é o controlador e o operador, a gente pode também falar sobre isso. E também existe o contrato controlador-controlador, que são duas entidades detentoras do poder do que deve ser feito com os dados pessoais. Vocês gostariam de começar a falar primeiro sobre isso aqui? Evelise, o seu som, ele está reverberando, que você está com 2 ativos, tá? Ele está dando um eco. Tá, eu estou tentando ajustar, eu vou travar tudo aqui. Fernanda, eu acho que você pode dar um start para que a gente... eu acho interessante do jeito que você colocou, e a gente pode estar discutindo esse primeiro assunto, que é o que tem que estar num contrato de contratação. Talvez a gente precise de estar alinhando, porque esse contrato inicial, a gente tem que contextualizar. Ele vai estar onde? Vai estar contratando para um escritório de advocacia, vai contratar pares, vai contratar assessor. Se ele fosse contratar num condomínio, ele vai contratar funcionários que vão ficar na portaria, vai contratar um terceiro que vai administrar a câmera. Como é que você imagina isso? Então, eu gostaria de saber, até dentro do que vocês também já viram, como que tem sido esses contratos adendos ao contrato de trabalho de um funcionário numa empresa. Aqui, a gente deu uma estudada e a gente pede o consentimento de tudo. Do nome, do CPF, do RG, da carteira de trabalho, do histórico escolar, diploma, certidão de nascimento, de certidão de casamento. Eu entendo que, para algumas coisas, a gente tem que pedir um consentimento mais claro. Por exemplo, no caso de um funcionário, quando tem um plano de saúde, a gente acaba pegando também o nome dos filhos, e são menores de idade, crianças e adolescentes, né? Então, são dados que realmente precisam de um consentimento. Mas, para alguns outros dados, como necessários à relação contratual, eu não vejo a necessidade de consentimento. Aí seria um cumprimento de obrigação legal, né? Alguém pode me corrigir se eu estiver errado. Desde que haja uma base legal, no caso das normas aí de trabalho, e por conta das empresas que precisam ser notificadas pelo início da contratação, início da atividade, eu acho que não precisa do consentimento,
a execução do contrato, né? Da obrigação legal, e acho que fazer só um registro, qual é a norma, qual é o órgão necessário para determinado dado. Mas isso tem que estar no contrato, né, Silvia? Tem que estar no contrato. Por exemplo. Mas não precisa do consentimento no caso, mas tem que estar no contrato. Tem que estar no contrato na forma do propósito. Qual que é o propósito, por exemplo, igual você comentou aí? Eu preciso dos dados dos seus filhos. Qual que é o propósito? Olha, eu estou te dando um benefício e para eu marcar o benefício eu preciso desses dados. Então eu vou usar ele para isso. É um propósito. E aí a pessoa ela vai entender que é um benefício e aí tá bem resolvido. Não pode usar a palavra benefício, acredito eu, né? Não, o propósito é fornecer um benefício funcional. Então, eu vou te dizer... Então, mas acontece, Pedro, que nem você vai lá na farmácia e fala assim, olha, eu vou te dar desconto desde que você cadastre e me dê seu CPF. Não pode estar relacionado. Então, no caso do plano de saúde, quando você vai na empresa e você tem um filho... menor, né, e você tem lá o direito a salário família, é isso que fala? É que eu não sei. Então, isso não é benefício. Então, não pode usar a palavra benefício. Você está falando que não pode usar a palavra benefício quando é base legal, é obrigação. Mas quando não for obrigação, é base legal, é benefício. Gente, mas tem uma diferença aí. Quando você opta pelo plano, vocês estão me ouvindo? Sim. Quando você opta pelo plano, você vai assinar um termo de que está de acordo com o plano. E aí a gente volta para a execução contratual. Para ele ter acesso ao plano, ele precisa dispor os documentos. Para ele trabalhar numa empresa, ele precisa fornecer os documentos. O consentimento, nesse caso, ele seria maculado. Por quê? Porque não é um consentimento consentido, que nem muita gente fala. Exatamente. Ele acaba sendo... se você não me fornecer os dados, eu não vou poder te dar o plano de saúde. Se você não me fornecer os dados, você não pode ser meu funcionário. Tá? Então, caso, não é consentimento nenhum item. É tudo execução contratual. Assim, o que a empresa tem que fazer? O certo agora com a LGPD é a empresa declinar dessa captação de informações e fazer com que o plano de saúde busque diretamente para ela não ter que armazenar. Isso que é o correto. Agora, ela cobrar para poder fazer aquele benefício que é de parceria com ela é execução contratual também. Só que tem que fazer... O que se coloca em contrato de trabalho? Quase tudo, só não pode pedir o que está além. Vamos dizer, eu estou te pedindo o que você tem de cartão de crédito. Eu não preciso pedir isso. Aí sim seria um consentimento. Agora, o que for para relação contratual, que inclui os terceiros, aí é execução contratual. Por isso que eu estou fazendo, sabe como? Eu coloco um anexo no contrato com todas as empresas que têm relação contratual, que são os terceiros, com o escritório, porque depois qualquer coisa é só mudar aquele anexo e pronto, tá tudo ok. E outra coisa importante também que a gente tem que ver no contrato é a questão de dizer que a gente está lidando com dados pessoais e colocar cláusula até de sigilo disso, alguma coisa para tentar proteger a LGPD com esse parágrafo. É isso que eu estou fazendo, que por enquanto não tem. Tudo está como execução contratual. O Marcos e o Rodrigo estão querendo falar aí também, tá? Eu falei por cima, desculpa. Não, tá tudo certo. A gente só criou. Pode falar aí, o Marcos, você levantou a mão primeiro. Bom dia, pessoal. Só uma observação que eu tenho visto, por exemplo, muitas empresas ainda não emitem o formulário de contrato, né? Aquele documento escrito, digitado de contrato. Normalmente ele pega a carteira profissional da pessoa, assina, pronto, e começa a trabalhar. Então não existe essa formalidade também do documento escrito, né? Contrato de trabalho.
E quando isso é importante para garantir que a pessoa esteja ciente, esteja lendo ali todas as cláusulas e condições que ela tem direito, né? Como direito e como dever, né? Também. Então, eu acho importante que as empresas também se conscientizem na elaboração desse papel físico, né? Para que a pessoa leia e assine e fique com uma cópia, que também protege a empresa contra qualquer eventualidade. E outra observação que eu vejo que não tem, no caso, por exemplo, se a gente vai fazer uma referência a alguma legislação, além de colocar qual é a legislação, tem que ir mais a fundo, legislação tal, artigo tal, parágrafo tal. Essas referências ajudam muito a empresa ter essa definição, né? Olha, eu estou cumprindo a lei tal, artigo tal, se a gente está se protegendo, e também você está ciente até onde que a gente pode ir, até onde que você também pode estar ciente. Então, esses detalhes que eu vejo que não tem. Foi o caso que aconteceu ontem, apesar de não ser contrato, mas é uma situação de uma emissão de uma nota fiscal, de um serviço que foi prestado para a gente. E essa nota fiscal, quando chegou na sede, ela não foi aprovada. Por quê? Porque o endereço da emissão da nota fiscal era outro. A empresa trocou o endereço, só que o meu fornecedor, ele estava com um cadastro antigo no seu sistema de emissão de nota fiscal. Só que aí passou o prazo vigente de 24 horas. Então ele não pôde cancelar a nota, ele emitiu uma carta de correção. Quando essa carta de correção chegou, ele comentou, né, baseado nas leis fiscais, enfim, fez a descrição lá. Só que aí, quando bateu na mão do nosso advogado, ele queria que colocasse os detalhes. Nota fiscal, sim, referente a qual legislação fiscal, qual artigo, qual lei. Então, eles estão fazendo uma avaliação lá para ver se vai aceitar essa carta de correção. Então, isso acontece também, não só com a questão trabalhista, mas com outros contratos de prestador de serviço. Se você vai fazer uma atuação, identificar quais são os requisitos certinhos, né? Para que facilite o entendimento de ambas as partes. Era isso que eu queria ponderar. Rodrigo. Eu gostaria só de complementar a fala da Evelise ali, da Fernanda também, essa questão do colaborador. É nítido para todos, né, que o colaborador, a partir do momento que ele fecha um contrato com a empresa, né, a execução de contrato, as informações que a empresa necessita. Eu diria que é a minoria. A maior parte das informações não seria execução do contrato, seria obrigação legal. Porque a empresa precisa enviar essas informações para os mais diversos órgãos possíveis que leis obrigam. Algumas leis normativas obrigam a serem enviados. Para a empresa, aquelas informações não seriam necessárias, mas como ela tem que cumprir com obrigação legal, ponto. Aí entramos na questão do plano de saúde e outros benefícios. E quando é benefício, não é uma coisa que é obrigatório o colaborador, o empregado aceitar. Por exemplo, no plano de saúde. Nem sempre a empresa dá de graça isso daí, no caso, né? Ela pega e tem uma contrapartida, uma coparticipação. Mas eu posso ter um plano de saúde da minha esposa e eu optar por não querer aquele plano. Aí eu poderia trabalhar dentro das hipóteses legais da LGPD, nem todas elas são, vamos dizer, uma unanimidade. Eu posso enxergar algumas situações, hipóteses distintas, porque eu tenho que ter a capacidade de sustentar essa hipótese legal. Por exemplo, essa questão do benefício do plano de saúde, que eu posso enxergar tanto a execução do contrato, conforme disse a Evelise, né? Que eu vou deixar muito claro isso no meu contrato de trabalho, que é um benefício que eu já estou dando para o meu colaborador, dando entre aspas, que eu posso cobrar uma coparticipação e tal, mas está dentro do contrato, né? E já dando a ciência, eu gosto mais do termo ciência do que consentimento, porque consentimento é toda aquela questão de eu ter que permitir a revogação, né? E a lei pede a transparência, ela não pede que o cara diga, dá um aceito no sentido assim, eu permito, mas ele está consciente que naquela relação de trabalho, certas informações vão ser usadas, né? E a transparência é vista a dizer o quê? Sem isso aqui eu não consigo fechar o contrato contigo, ponto. Então, o cara assinou embaixo no contrato, ele sabe que está sendo usado, não consentimento, né? Por isso que eu não gosto muito do termo consentimento nesses aspectos, porque senão ele pode dar a interpretação que lá na frente eu posso revogar. Mas como que eu vou conseguir revogar uma coisa que inviabiliza o contrato? Então, o consentimento não é a melhor base. Na questão do benefício, aí já abre uma margem para dupla interpretação. Primeiro, poderia colocar no contrato, conforme a Evelise falou, como uma execução de contrato mesmo, e é um benefício que eu estou dando, mas eu poderia fazer diferente também, trabalhar como um consentimento no sentido que é um benefício que eu posso optar por sim ou não, porque eu posso julgar que eu não quero plano de saúde. Eu já vi, até na Unimed era dado plano de saúde no operador, mas ela cobrava. E tinha gente que optava por não, porque às vezes o cara tinha um salário tão pequeno que descontar cenzão para ele em folha lá, ele optava por não. É uma opção. Mas ele está muito claro para ele, vamos dizer, não tinha LGPD na época, né?
mas que ele dissesse, não, eu quero o plano de saúde. E eu dou o consentimento, dou um aceito, vamos dizer, o contrato, o plano de saúde, né, para a empresa fazer intermediação, que na verdade a empresa está intermediando, né, eu não estou indo direto no operador de saúde, mas, e ao mesmo tempo já vinculando um consentimento para o uso das informações, a partir do momento que eu dou o aceito, não, eu quero o plano e, logicamente, as informações vão juntos. Aí caberia, eu vejo, tanto a execução de contrato como ao consentimento. Eu, particularmente, nesse ponto específico do plano de saúde, eu sou mais a favor do consentimento. Quando você fala em consentimento, você fala que, obrigatoriamente, você tem que deixar muito claro para quem dá o consentimento quais são as consequências da negativa. Isso tem que estar muito claro na hora que ela aceita. Se eu quiser revogar, você sabe que você já perde o plano, porque uma coisa está casada à outra. Isso que é importante, né? Eu digo que o consentimento seria mais, no meu ponto de vista, mais ideal, porque eu posso não querer, e a relação contratual de trabalho continua da mesma forma. É só um benefício que eu optei por não, porque eu não estou afim de pagar com coparticipação, ou um desconto em folha, e por aí vai, tá? Mas eu vejo que cabe as duas. O que tem que conseguir sempre é defender a hipótese legal que você optar. É só essa minha contribuição que eu queria dar. A Kátia está com a mão levantada. Kátia. Minha câmera está aberta aí? Acho que está, né? Bom dia. Não, você não está aparecendo ainda não, Kátia. Agora apareceu. Apareceu, né? Foto, hein? Bom dia. Só uma contribuição também, já concordando aí com o que foi falado, realmente não é um caso de consentimento naquilo, né, porque é obrigação legal ou interesse do controlador, ou porque tem uma base legal e contrato. Uma coisa que eu tenho recomendado também é informar o período que esse dado vai ficar armazenado, porque se for obrigação legal, por exemplo, existem dados que têm que ficar armazenados por tanto tempo. Então, nós temos orientado em informar esse dado, terminado ali a cumprida finalidade dele, né, é uma fase de tratamento que ele vai ficar conosco, ele é armazenado por até mais 10 anos, 20 anos, né? Então, isso também entra para que as pessoas saibam que, ao se desligar, não quer dizer que o dado dela vai ser excluído também. É uma coisa que nós temos essa preocupação de informar, sim, que esse dado vai ficar retido por um tempo, por obrigação legal, inclusive. Boa. Fernanda. Kátia, se você quiser deixar a sua câmera aberta, de vez em quando sai na foto, tá? Fernanda, você. Tá mudo, Fernanda. Eu só quis dizer que... Eu tenho uma pergunta para a Evelise e para o Rodrigo. Em que situações vocês acreditam que é necessário o consentimento dentro da relação do trabalho? Rodrigo, quer responder primeiro ou vou eu? Eu vou dar É uma pergunta capciosa, Fernanda. Mas eu diria assim, eu vejo o consentimento, nem todo mundo defende dessa forma, mas o consentimento para mim é uma das bases mais fracas, porque ela traz uma série de implicações. Até o pessoal critica muito a lei, o consentimento parecer por primeiro, né? Porque todo mundo já se abraça nela ali e quer usar ela em todas as situações, né? E eu vejo que ela, tirando aquelas situações muito específicas, tutela de saúde, proteção ao crédito, né? O consentimento, do meu ponto de vista, é a última base que você vai olhar. Pelas implicações dele. Primeiro, que ele tem que permitir a revogação, né? Então, se essa revogação já inviabilizar o que eu estou fornecendo, a atividade de tratamento, já complica um pouco. Relação empregado-empregador piorou um pouco, porque daí tem aquela questão de que a pessoa sempre vai aceitar para não ser mal vista na empresa, né? Mas o consentimento, primeiro, que eu vejo, Fernanda, que é obrigatório. Quando vai tratar dado menor, isso acho que não tem dúvida para ninguém aqui, vou mesmo oferecer um plano de saúde, por mais que esteja lá na execução do contrato, né? Eu optei pela execução do contrato para dar o benefício, mas se eu vou pegar dados menor para mandar para a operadora, pronto, ali já precisa de consentimento. Segundo, informação sensível. Tem um ponto que as empresas têm pecado muito, cartão ponto. Cartão ponto se utiliza uma informação sensível, que é digital da pessoa. Aí a empresa pode se utilizar lá da questão da segurança, né? A base legal lá de proteção, né? Só fazer uma parte, Rodrigo, só fazer uma parte. Olha se isso tem uma relação. Quando a gente precisa de consentimento, é que eventualmente a gente vai usar, além do propósito natural da obrigação,
o emprego, não sei o quê, para uma segunda atividade. Aí a gente precisaria de consentimento, porque você vai usar, além daquilo que foi colocado, para uma segunda coisa. Agora, quando não for para ser utilizado numa segunda atividade, ou seja, o propósito é exclusivo. Olha, eu estou te empregando, preciso da sua carteira de trabalho, vou pegar seus dados. Ah, eu preciso, igual a Evelice colocou, vou colocar um plano de saúde, e aí preciso dos seus dados dos seus filhos. Então, você tem um consentimento porque você precisa do benefício, ou da obrigação, como diz a Silvia aí, que seria uma obrigação. Então, se eu tenho que te dar uma obrigação, e eu preciso dessas informações, o propósito é específico. Então, para isso, eu não preciso de consentimento. Eu vou só documentar e falar que eu vou usar os dados em função disso, para isso. Pronto. Agora, se eu for usar para uma segunda atividade, por exemplo, eu vou usar porque eu vou te mandar cartão de Natal. Vou te usar porque eu vou mandar também uma cesta básica. Aí, eu penso que seria diferença de consentimento e publicação. Quando for publicação, está dentro do natural. Quando for algo a mais, aí... Gente, tem uma explicação básica. Consentimento é para algo que, se o titular revogar o consentimento, não vai prejudicar a relação laboral, tá? Então, vamos dizer assim, outra coisa, carteirinhas, assim, de SESC, de parceria de benefícios, isso sim é consentimento, porque se a pessoa revogar, ela simplesmente vai ser excluída daquilo ali e não vai dar nenhum dano, não vai causar nenhum prejuízo, nem para a empresa, nem para ela, tá? Para receber marketing, até a empresa mesmo manda alguma coisa, aí sim precisa consentimento, mas agora quando a finalidade for relação contratual ou de trabalho, né? Aí sim não precisa. O consentimento são coisas atípicas, benefícios que está usando hoje, mas que fechou com terceiro, mas aí se você não quiser mais aquele benefício, você revoga aquele consentimento, não vai influenciar na relação da empresa. A Fernanda levantou a mão e depois o Rodrigo, tá? E antes, na semana passada eu falei de nexo causal, né? E agora tem também laboral. Agora é a segunda palavra chique. Fala aí, Fernanda. Só para concluir o raciocínio, para ver se eu entendi, se ficou claro. Então, é como se fosse assim, o consentimento é para uma coisa que é possível ser feita uma revogação sem que aquele vínculo deixe de existir. Agora, à medida de que é uma informação necessária para que aquele vínculo laboral exista, aí não tem como ser consentimento, né? Exatamente. Sabe uma coisa, vou até citar um exemplo assim, as redes sociais, é obrigatório para a empresa? Não é, tá? Mas tem muita empresa que pede que a pessoa coloque, vamos dizer, na sua rede social, ou pede a rede social do funcionário. Aí sim, os dados que tiverem ali pessoais, talvez seja um consentimento. Isso é uma coisa nova até, mas que acontece muito nas empresas. A gente nunca, eu nunca parei para pensar nisso, mas é um caso que eu vejo que seria um consentimento. A pessoa teria que consentir, tá, que vai expor seus dados pessoais, e não só o genérico da rede pessoal, porque não é dado pessoal em si, entendeu? Mas para que a empresa utilize, não sei aí de que maneira pensar num contrato. E essa questão que eu já tive eu tenho até aqui, é um cartão antigo de uma empresa do SESC, tá? Isso aqui é caso de consentimento, porque se eu não quiser ter esses benefícios, eu não preciso passar meus dados. E se eu revogar, também não vai fazer diferença para a empresa, vai ser uma pessoa que não quer, e eu tenho que informar também para o terceiro, ainda tem isso, tem que prestar atenção que o consentimento, além de ele passar pela nossa empresa, pelo nosso contrato, ele vai ter que ser informado, essa revogação, para o terceiro também. Oi, Evelice. Então, a revogação, ela tem que ser bem formalizada, né? Tem. Apesar de que a lei não especifica de que maneira vai ser feito, né? Mas isso são formalidades que a empresa, aos poucos, vai elaborando. O que eu estou fazendo agora, já diante de tantos problemas?
sabe o que eu estou fazendo? Criando até um manual de boas-vindas para o funcionário com as regras. E para os clientes a mesma coisa. Por quê? Porque para o funcionário ele vai saber que por causa da LGPD ele não pode isso, que ele tem que agir de tal maneira, assim. Pode até falar a questão de que no momento que ele quiser revogar o consentimento dado para os contratos com terceiros, ele tem que fazer formalizado assim. Porque não tem, a lei ainda não tem a regulamentação. Então, de início, a gente está tendo que agir assim. O Rodrigo está querendo falar aí, e vou lembrar uma fala do Rodrigo, depois você, tá, Fernando? Uma fala do Rodrigo que, quando falou da rede social, realmente tem um consentimento, mas a rede social é um ambiente público. Se você quiser que ela não seja público, você trava lá e coloca a sua rede privada. Então, eu acho que o Rodrigo, na hora que ele... Estou te dando a palavra, tá, Rodrigo? Aí você pode estar, além do que você ia falar, tá comentando sobre isso. Só concluindo o que eu estava falando aí, achei que a Evelise foi bem feliz na questão de o concedimento ser essas situações que fogem do normal na relação contratual, né? E vamos entender, não é só na relação empregado-empregador, né? Até mesmo uma situação de um cliente de uma loja, por exemplo, né? Em que vai ser usado por alguma finalidade distinta e que de repente o legítimo interesse não cabe também, né? Aí o consentimento é obrigatório. Principalmente nas relações de marketing, tem que ter muito cuidado nesse sentido. E a questão, como eu falei, os dados menores, isso mesmo sendo obrigação legal, né, eu mandar a informação, por exemplo, um salário de família, eu ter a informação, mas eu tenho que ter esse consentimento, porque no artigo específico dos menores de idade, ele exige consentimento em todas as situações para menores de idade. E a questão dos dados sensíveis, como eu vinha falando, desde o cartão ponto, né, que você utiliza lá a digital da pessoa, né, é um dado sensível, geralmente não tem consentimento. Eu não posso usar para dado sensível execução de contrato, né? Então eu teria que obter esse consentimento. A empresa poderia querer dizer que a base legal é a segurança, mas também não dá, porque a segurança é sempre com a ótica do titular e não a ótica da empresa, né? E cuidado com situações, às vezes, muito, muito simples na empresa, mas que pode acontecer, por exemplo, a divulgação da foto do colaborador, que é uma imagem, sendo imagem, ela acaba sendo dado sensível também. Aí exige obrigatoriamente o consentimento. Aí que entra um ponto bem importante, aí que diz respeito à relação empregado-empregador. Porque o empregador cita uma situação, eu vou usar a tua foto, quero que você me dê autorização. Mas quando o colaborador vai dizer não para a empresa, né? Então esse é um ponto que tem que ter muito cuidado. Vou fazer uma campanha de marketing e preciso que algum colaborador participe, né? Aí eu vou lá e convido um a dedo, eu quero que você participe, ser mais bonitinho, não sei o que e tal. Aí beleza, mas o cara não vai dizer não. Aí o que eu vejo que é o mais correto? Abrir a possibilidade de quem quiser se candidatar e vai ser escolhido um. Aí foi uma forma mais livre. O cara pôde se candidatar, vários puderam se candidatar e eu escolhi um entre eles, ponto. Porque se eu vou lá e chego a dedo, eu quero que você apareça numa campanha de marketing, o cara vai aceitar, né? Mas é um dado sensível. E essa questão da relação empregado-empregador pode ser contestado judicialmente, depende muito do juiz, né? Porque o consentimento acaba não sendo livre, por essa questão da diferença de poder que existe entre o empregado e o empregador, né? Então, só para finalizar esse questionamento da Fernanda ali, com quando o consentimento é importante, essas são as situações que fogem da execução do contrato e observando essas duas questões específicas, dado sensível e dado menor, que esse obrigatoriamente eu tenho que buscar o consentimento. E da rede social lá... No caso do dado sensível, falando aqui sobre a biometria para bater o ponto, eu vejo como está lá definido no artigo que é um dado sensível, né? Só que não é uma coisa necessária para se bater o ponto. Pode se bater o ponto com um cartão. Então, se eu não quiser dar o meu consentimento para que minha biometria seja utilizada para isso, pode haver uma sugestão de um meio menos gravoso ao titular do dado para ser utilizado. Pode ser levantado essa questão, a digital, por exemplo? A digital te dá personalidade, porque quando você permite a senha, significa que uma outra pessoa pode digitar a senha. Então, na realidade, o que eu acho que ele está colocando, que foi colocado até agora, é que você vai falar o seguinte: eu preciso da sua digital para você colocar a sua presença e confirmar o seu ponto. Resolvido.
eu não vou usar para mais nada. Então, é para uma questão de segurança, a digital, porque aí não tem jeito de ser uma outra pessoa. Uma vez que isso foi documentado, você não vai usar essa digital para outra coisa nenhuma, que não seja controle de acesso na empresa. Aí eu concordo que está dentro daquilo que a Evelise e o Rodrigo falaram. Olha, isso faz parte do laboral, né, Evelise? Nexo causal. Laboral, quer dizer, enquanto for obrigação, está resolvido. É um único propósito. Uma vez que você fala o seguinte, não, mas eu também vou te permitir que você acesse o clube. Aí, então é uma segunda condição. Aí, às vezes, a segunda condição teria que ter consentimento. A primeira, não. Por mais que ela seja dado sensível. Se você não vai usar ela para mais nada, só para controle de acesso, está resolvido. A única coisa que você tem que garantir é que ela não vai ser usada para uma outra atividade. Deixa eu fazer uma consideração aí, Pedro. Você está dizendo, então, o seguinte. Se eu colocar no meu contrato que eu vou usar a tua digital para ter o registro de ponto, eu colocaria o dado sensível como sendo uma execução de contrato? Por segurança. E aí o propósito é para falar o seguinte, eu preciso garantir que você é você. Se eu coloco que é a senha, a outra pessoa pode usar. E aí, por exemplo, existe um controle de acesso de UTI, porque o médico não pode usar mais a mão depois que ele lavou. E aí, uma empresa que eu prestava serviço de marketing de conteúdo, eu fiz um conteúdo específico. Ela tem uma bota de segurança e na bota ela colocou uma tarja que era sensível à porta. Então, se o cara estivesse utilizando a bota, ele tem o controle que fala o seguinte, olha, essa bota é do Pedro. Se o Pedro chegar nessa porta aqui, a porta abre sem precisar de fazer nada. Então, se você não quer colocar digital, você vira e dá um bracelete para ele. Fala o seguinte, olha, se você tiver sem o crachá, você não vai entrar. Agora, se você quiser não usar o seu crachá, você pode usar a sua digital. Aí você tem que me dar o consentimento de eu utilizar. Mas isso vai estar num documento, porque é uma questão de processo de controle de acesso. Eu não estou usando para um outro propósito, a não ser o seu controle de acesso. A grande questão que eu vejo é assim, dado sensível a base legal é consentimento, não pode ser outra. Eu não posso colocar um dado sensível na execução de contrato ou qualquer outra base legal que não seja o consentimento, ponto. Aí, se eu for usar única e exclusivamente, aí você deu a opção de crachá ou digital. Beleza, você deu o poder de decisão pro colaborador. Aí eu concordo. Porque eu não concordo... Mas aí a responsabilidade, se ele esqueceu o crachá em algum lugar e ele não tiver como entrar, ele vai falar assim, mas e aí como é que eu faço? Olha, você podia ter me dado o seu consentimento e ter cadastrado a sua digital. Mas daí eu vou entrar numa outra esfera, né, Pedro? Daí eu quero chegar na minha casa, eu tô sem a chave da casa, né? Eu não tenho o que fazer, né? Então, uma coisa leva a outra, não tem muito o que fazer. Não, você tem. Na chave da sua casa, você pode chamar um chaveiro e mandar arrombar a sua porta. E ele vai lá, independente se é a sua casa ou não, ele vai e arromba. Agora, na empresa, você não pode fazer isso. Você vai falar assim, então você volta. Não volta, acabou esquecendo a obrigação dele chegar com o crachá. Né? Então, agora, assim, se eu for... Nessa hora, você dá uma opção para ele e cria. Porque senão a gente também vai criando uma condição de regra que prejudica a função. Porque você verifica assim, você chegar para trabalhar e não poder trabalhar porque você esqueceu o crachá. Então, põe a digital. Resolvido. Então, na hora que você colocar, você dá a opção para o cara e ele resolve. Mas é assim, Pedro, que eu quero deixar claro. Eu posso... Para dado sensível, que é digital, sempre consentimento. Ponto. Segundo, se é consentimento, eu posso optar por não. Eu não quero deixar minha digital. Ponto. Uma coisa que acontece, Pedro, por exemplo, eu sei que acontece porque já aconteceu em várias empresas que as empresas, uma vez que eu saio da empresa, elas não tiram minha digital do controle de ponto. Elas não tiram. Elas não vão lá limpar. Elas só cadastram, mas elas não tiram. Mas é a questão da documentação que a gente tem falado o tempo todo. Entendeu? Você tem que ter o processo de reciclagem. Sim. Eles pegam essa máquina... Mas isso tem que estar documentado. Isso faz parte da conformidade. Sim. Tranquilo. E até de implementação. Eu vou lembrar um negócio aqui que o Marcos falou quando a gente estava discutindo de farmácia. Ele virou e falou o seguinte, não quero te dar o meu CPF. E aí o cara foi e falou assim, então não posso te dar o desconto. Tá bom. Aí o cara assim, não quero desconto.
Ó, é 70%, tudo bem, você quer pagar mais caro. Não quero te dar o meu CPF. Às vezes a gente fica valorizando uma informação por conta da lei, e nessa época, por exemplo, assim, para quem é mais velho, que usava talão de cheque, né, lembra disso. O CPF ia na folha e todo mundo entregava. Não tinha essa preocupação, porque o CPF em si, ele não é um número tão relevante. Ele virou relevante porque a Lei Geral de Proteção de Dados fica falando da farmácia o dia inteiro, mas não fala do contrapartida que a farmácia dá. Às vezes a gente tem que estar colocando e dando relevância quando, por exemplo, olha, a gente falou do Google. O Google entende toda a sua experiência, você dá o consentimento e ele usa exatamente para a experiência de venda. E a gente, às vezes, volta para dentro dos dados e aí fica criando uma burocracia para dentro da empresa, que às vezes a gente está criando mais a burocracia do que a lei previa criar essa burocracia. Às vezes a gente só divulga, documenta, fala da reciclagem, fala do processo. Eu gostei da fala da Evelise na hora que ela falou o seguinte, olha, tem que documentar até o não consentimento mais, né? A revogação do consentimento. Aí, quando você criou isso, você vira e fala o seguinte, olha, tá tudo documentado aqui que eu vou precisar de você. Beleza. Aí eu tô lá usando. Aí um dia eu viro e falo assim, olha, separei da minha mulher, quero tirar o nome dela daí. Aí eu vou lá e escrevo, documento, entrego, pronto, resolvido. Porque qual que é a posição que isso poderia causar um problema? Entendeu? Assim, dessa digital. Por exemplo, quantas empresas mantêm a senha de acesso do acesso remoto da empresa, mesmo com o cara demitido? É um erro da própria empresa. Mas aí é uma falta de conformidade de processo de segurança, né? Não tem reciclagem. Só complementando, o que eu vejo da digital é assim, tem que ser com consentimento, só porque nessa relação empregado-empregador é complicado o consentimento, tem que sempre analisar com calma, porque eu posso dizer, não quero dar minha digital, né? É um dado sensível, é meu, não quero dar. Então não vou poder te contratar? A empresa pode fazer isso? Não pode, do meu ponto de vista, porque ela tem outros meios menos intrusivos de registrar meu ponto. Ela pode não me contratar por outras questões técnicas de comportamento e tal, mas não relacionado à capacidade minha de executar o trabalho. E não de acesso à empresa. Acesso à empresa, ela consegue dar um outro meio menos intrusivo que não seja o uso da digital. Por exemplo, a questão do cartão ponto. Esqueci o cartão ponto, posso esquecer tanto o cartão ponto como posso esquecer uma senha de acesso à rede e nem por isso me impede de trabalhar. Eu tenho que ter um outro jeito de registrar, né? Se hoje eu esqueci meu cartão ponto e não consegui registrar no acesso à empresa, eu tenho que voltar para casa e buscar e chegar uma hora mais tarde. Né? Ou se é uma empresa menor, vou lá, bato um e-mail para o RH e digo, cheguei, hoje não registrei meu ponto porque eu esqueci meu cartão. O RH vai fazer a tratativa dele. Mas eu vejo que a questão da digital, por ser um dado sensível, é só com consentimento. Relação empregado-empregador, isso fica comprometido, porque eu não tenho como dizer não, se eu nunca puder registrar de outra forma. Né? Como que vou dizer que um consentimento é livre se eu não posso dizer não? Ele não é livre. Eu já firo a base do consentimento. Então tem que ter uma outra forma menos intrusiva. Eu vejo que é um retrocesso tecnológico, mas as empresas adotarem o cartão ponto novamente, que muitas empresas já estão com a digital, porque facilita a vida, não tenha dúvida, né? Mas é uma questão bem delicada. Eu vejo só, é um dado sensível, consentimento é muito claro na lei, e o consentimento tem que ser livre. Em relação ao empregado e empregador, nem sempre essa questão fica muito clara. Então, eu vejo como uma base fraca, usar a digital hoje é um ponto complicado. Era mais ou menos essa pergunta da Fernanda no início, né, Fernanda? O Marcos também está de mão levantada aí. É só para dar um ponto aqui. Por exemplo, a gente tem que considerar também que tem pessoas que têm problemas nas digitais, né? Que não tem digital. Então a empresa tem que realmente, eu concordo com o Rodrigo nesse posicionamento, né? Que você tem que ter outra alternativa, né? A pessoa pode sofrer uma queimadura, mas ela está apta para trabalhar para outras atividades. E como é que ela vai trabalhar se ela sofreu uma queimadura na mão? Então, ela perdeu a digital. Então, isso é uma exceção, né, Marcos? Então, mas a empresa tem que ter os recursos. Uma exceção, né? Isso, tem que ter os recursos para poder facilitar, já que a pessoa não quer. Se ela opta por não dar o consentimento para usar a digital, ela tem que ter outros recursos realmente. Olha só, gente. A gente está chegando no horário.
São 9h58, não tem problema nenhum a gente passar um pouco. Quem quiser estar aparecendo aí na foto, daqui a pouco eu vou, antes da gente fechar, vou fazer a foto da nossa reunião. Eu vou ter que sair, tá, Pedro? Eu tenho uma reunião 10 horas agora. Perfeito. Então vamos fazer a foto agora. Então vamos fazer a foto agora. Deixa eu habilitar aqui para eu fazer a foto. A gente está na sala do cinema, tá, gente? Quem quiser aí, Kátia, que está fora, o Gilberto, se quiser... Aí, a Kátia apareceu aí. Ó, quem quiser mais aparecer, eu vou dar, ó, 1, 2, 3. Foi. Tá todo mundo aí na foto, ó. Vou publicar ela lá, ó. E eu acho que a gente tem uma questão que eu acho que fica muito legal quando a gente está aqui conversando, porque é a questão da experiência. A gente já sabe que a lei foi criada e a lei ainda não foi totalmente regulamentada, porque eu acho que todas as dúvidas que a gente tem aqui, elas acabam gerando isso também. A gente pode levar essas discussões para uma preciosidade, por exemplo, dar tanto valor ao CPF ou dar tanto valor à digital, que é, na realidade, uma função dentro do trabalho e, eventualmente, para mais segurança ou para evitar um problema de não poder ter acesso porque você não quis dar a digital ou não quis informar aquela determinada informação. Então, a gente precisa de levar isso, porque senão aquilo que a gente tem que fazer é fazer a empresa trabalhar. E aquilo que a gente precisa de tratar aqui é de melhorar a experiência. A gente não pode levar isso a uma preciosidade para transformar um determinado dado, porque foi colocado como dado sensível, para que crie uma inviabilidade no ambiente da segurança. A gente discutiu um pouco disso quando a Silvia até colocou aquele negócio do conteúdo, o indivíduo e o coletivo, para aquela questão de reconhecimento facial. Deixa eu só interromper. Eu só quero me despedir, gente. Estou saindo, porque eu tenho outra reunião, tá? Bom dia a todos. E depois, quem tiver interesse, aí nos chama no privado para a gente poder continuar isso do livro, que a gente tem que tocar o quanto antes, tá bom? Bom dia para todo mundo. Tchau. Tá, bom dia. Tchau. Tchau, Evelise. Só para falar, eu já estou em contato com a Evelise e a gente já até começou a construir um texto, tá? Aí nessa discussão que a gente trouxe para cá, porque foi no meio da semana que isso aconteceu. Então, acho que a gente tem essa ponderação e, como já deu 10 horas, se tiver todo mundo de acordo, hoje eu posso estar publicando o link do vídeo, todo mundo ficou feliz, tá tranquilo? Acho que a discussão foi muito boa, eu acho que a gente pode utilizar ele. Eu vou cancelar aqui a gravação, e aí a gente tem um tempo ainda aberto também, tá bom? Parar a gravação.